Você sente que está progredindo, mas, no fundo, tudo continua igual. Já se perguntou por quê? Já parou para refletir se aquilo que você chama de evolução não passa de uma fachada confortável, construída para esconder sua estagnação? Olha, realmente pede um esforço, sabe? Exige sacrifício e muitas vezes uma mudança radical naquelas ideias que ficam tentando te convencer todo dia de que tá tudo bem assim. A verdade é que, para alcançar o que realmente importa, precisamos nos esforçar e não ter medo de sair da nossa zona de conforto. A maior mentira que muitos homens acreditam hoje é essa, a de que estão avançando simplesmente por estarem ocupados. Ocupação não é sinônimo de construção. Quantas tarefas você realiza todos os dias que não passam de manutenção de uma vida medíocre? Isso significa que, se tudo que você faz está alinhado com o que você quer e nunca com o que você deve, então você não está evoluindo, está apenas se entretendo na própria prisão. Porque todo crescimento exige perda. O homem que cresce é o homem que morre para versões anteriores de si mesmo, que vai ser valorizado sem se tornar valioso. Kant diria: agir de tal forma que a máxima da atuação possa ser elevada a uma lei universal. Você gostaria que todos os homens do mundo vivessem como você vive? Quer o respeito sem se tornar respeitável? Quer a honra sem ter um código e ilusão? Eu te diria, uma vida vivida sob o domínio da ilusão é uma vida imoral, pois abandona o dever pela conveniência. Se a resposta é não, então há algo profundamente errado na sua conduta. Mas você ainda protege esse menino frágil que só quer mais 5 minutinhos de sono, que foge do confronto e busca validação sem realmente merecer, né? Ele exige silêncio, repetição e constância. Você está disposto a passar pela parte escura do túnel ou só quer aparecer quando chegar a luz no final? E desertos não tem sombra, não tem plateia, não tem tapinha nas costas. A liberdade que nasce quando você se olha no espelho e sabe que não deve nada a ninguém, porque pagou o preço, porque agiu pelo dever, porque sofreu, caiu, levantou e continuou. Não existe caráter sem renúncia, e não existe progresso verdadeiro sem o peso do dever sendo sustentado dia após dia. Está disposto a carregar esse peso, e a ilusão do progresso sem esforço, um dia, cobrará sua conta. E ela vem alta, silenciosa, devastadora. Ele finge força como o coach de Instagram. Ele simula disciplina, mas não tem princípios. Ele quer aplausos sem ter causa. E o mais trágico, ele acredita que isso é sucesso, mas é só teatro. E você quantas vezes já atuou nesse palco? A cada comparação você entrega um pouco do seu poder a um outro que nem conhece. A cada comparação, você permite que as conquistas alheias decidam se a sua vida vale a pena. Que moral há em viver sob as rédeas da inveja disfarçada de admiração? Agora pense, você gostaria que todos vivessem buscando ser o outro? Que tipo de mundo seria esse? Onde ninguém é suficiente, onde todos querem parecer, mas ninguém quer ser. Você quer colaborar com essa loucura? Ou quer ser o ponto de ruptura que afirma: eu sou o que a razão me orienta a ser? Que dignidade há em buscar méritos que não nascem da sua razão, mas da pressão de parecer melhor? Não deve fazer tudo, mas pode ser algo íntegro, algo sólido, algo coerente com seus princípios. O quanto sufocou sua singularidade para caber em moldes estéticos e comportamentais que nunca te pertenceram. Seu tempo, sua história, sua consciência, menos esses devem ser seus guias. Mas o homem que a razão exige que você seja, não o fide, não a comparação, não a vaidade. Kant não acreditava em moralidade sem razão, e razão exige identidade, e identidade exige coragem. A essência que floresce no silêncio, que cresce na constância, que brilha na integridade. A essência que não precisa se exibir porque já tem valor em si. Esse é o valor que você precisa recuperar, antes que se apague, antes que desapareça por completo em meio às vozes de quem você nunca foi. A coragem de dizer: eu sou o que sou, mesmo que ninguém entenda, mas a dor é necessária, porque só quem sofre o impacto da verdade pode mudar. Um homem sem identidade é um homem manipulável, e um homem manipulável nunca será livre. Ele será servo da tendência, escravo da vaidade, prisioneiro do olhar alheio. É isso que você quer? Isso
exige coragem. Exige dizer não para 1000 imagens que tentam te seduzir. Exige desligar os ruídos e ouvir o silêncio da consciência. Você está fazendo isso ou está se perdendo na gritaria das comparações? Quando você se mede pelos outros, já não está vivendo sob sua própria razão. Está sendo guiado por padrões alheios, por validações externas, por expectativas que nunca foram suas. O sucesso do outro não é fracasso seu. O corpo do outro não é a humilhação do seu. Quando seu parâmetro é o vizinho, você esquece o que a sua alma pede. Você ignora o chamado silencioso da razão prática que habita em você. A única medida legítima do progresso é aquela que nasce da vontade boa, e não do aplauso externo. A disciplina do outro não é acusação contra sua jornada. Ela não se move por competição. Ela se move por coerência. Por isso, o homem que se conhece não precisa vencer o outro. Ele precisa vencer a si mesmo. E isso só acontece quando você abandona a comparação e começa a olhar com seriedade para quem é. Mas se tudo que você faz é se comparar, então você nunca vai viver sua verdade, menos apenas perseguir versões distorcidas de si mesmo. Já parou para pensar nisso? Quem você é quando ninguém está olhando? Que isso não aconteça com você. Que você acorde antes que seja tarde. Que você escolha o caminho estreito, porque é nele que os verdadeiros homens são forjados. Você já se sentiu insuficiente, mesmo sem motivo claro? E ela se disfarça nos detalhes mais simples do cotidiano. Naquele clique automático em uma postagem, na frase dita apenas para ser aceito, na escolha da aparência feita para chamar atenção, ou até no estilo de vida que você adota só para não ficar atrás dos outros. Parece coisa pequena, mas está em todo lugar, todo tempo, te moldando sem que você perceba. Já teve aquela sensação incômoda de que, por mais que faça, sempre existe alguém fazendo mais, sendo mais, tendo mais? Talvez não perceba, mas essa comparação silenciosa está corroendo quem você é. E o pior, está acontecendo todos os dias, sem que você lute contra isso. Estão correndo para metas que não são suas, para padrões que os esmagam, para ideais que os tornam ansiosos, competitivos e, no fundo, miseráveis. Você está entre eles? Ou tem coragem de ser quem é, mesmo que ninguém aplauda? Quando você deixa de agir por princípios internos e começa a agir para parecer melhor que o outro, você se perde. Ou vai continuar fingindo que está tudo bem, enquanto seu potencial apodrece dentro de você? Você quer essa liberdade ou quer continuar vivendo a mentira confortável do progresso sem sacrifício? Ele só tem silêncio, sede e sol. Mas também tem a verdade. E é lá que você descobre quem realmente é. Você tem fugido do deserto? Tem se agarrado aos oásis artificiais das redes sociais, dos prazeres fáceis, das rotinas mornas? Porque sem atravessar o escuro, não há chegada verdadeira. Há só simulações de chegada. Você se ilude com métricas falsas, likes, curtidas, reels motivacionais, frases de efeito. E talvez este texto seja isso, um chamado para abandonar o teatro da evolução e abraçar a realidade crua do sacrifício. Você está disposto a ser ridicularizado por escolher o difícil? Está pronto para não ser entendido por seguir um caminho que poucos têm coragem de trilhar? Ou ainda está buscando a aceitação dos fracos? Mas no silêncio da madrugada, quando não há ninguém te aplaudindo, você sabe que está aquém do que poderia ser. Por quê? Você ainda o alimenta? Você já parou para pensar que talvez você esteja apenas esperando por um sinal, por uma motivação, por uma inspiração divina que te diga: agora vai. Agir por dever não depende de incentivo, depende de consciência. Você tem agido por consciência ou por conveniência? A sensação de progresso sem dor é o maior veneno do homem moderno. Quando foi a última vez que você fez algo difícil de verdade? Algo que exigiu sacrifício pessoal, que feriu o seu ego, que te colocou em crise, mas que te fez crescer? Ou você só anda em círculos, se apegando a pequenas vitórias para esconder sua estagnação? Quantas ações você executa que apenas reforçam a sua zona de conforto? Você chama isso de produtividade, mas será mesmo? O filósofo Kant acreditava que o dever é o que a vontade deve seguir, mesmo que vá contra o que a gente realmente deseja. É quando você diz para si mesmo: eu mereço ser o meu melhor. Mas ser o seu melhor exige dizer muitos nãos. Não para a cama confortável, não para o prazer imediato, não para a aprovação dos outros,
não para tudo que te distancia do que você deveria estar se tornando. Você tem coragem de dizer esses nãos? Quantas vezes você evitou o desconforto por achar que não era a hora? Quantas vezes racionalizou sua covardia dizendo que era prudência? A procrastinação elegante, essa é a sua especialidade? Você estuda produtividade, assiste vídeos motivacionais, segue perfis de alta performance e mesmo assim não sai do lugar. Por quê? Porque se recusa a pagar o preço real do progresso. Dor, renúncia, disciplina. Você não é livre porque não escolheu ser. A liberdade para Kant não é fazer o que se quer, mas seguir a razão contra a inclinação. Você segue sua razão ou vive escravizado por suas vontades imediatas? Você é um homem guiado por princípios ou um moleque guiado por impulsos? O que você tem sacrificado? O que você tem deixado para trás? Você acredita mesmo que vai construir algo grandioso sem sacrifício? Que vai ser respeitado sem se tornar respeitável? Homens estão sendo enganados por rotinas confortáveis, por aparências de produtividade, por um discurso de autoaceitação que mais anestesia do que liberta, porque você quer o progresso sem pagar o preço. Quer a medalha sem correr a maratona. Quer o corpo forte sem treinar. Quer a mente afiada sem estudar? Você está se tornando o tipo de homem que gostaria de admirar? Ou apenas um simulacro de força, uma fachada bonita sem alicerce? A zona de conforto é o lugar onde os sonhos morrem de velhice. A disciplina é uma forma de amor próprio. O progresso real é invisível a curto prazo. Ele não gera likes, não causa euforia, não tem palco. Você não precisa de mais distração. Você precisa de um chamado. Homem algum se torna forte sem atravessar desertos. Não existe honra sem dor. Não existe força sem resistência. A decisão está nas suas mãos. Mas lembre-se, o tempo não perdoa quem posterga o que deve ser feito. A comparação constante não é apenas um veneno emocional. Ela é uma sabotagem ética. O homem que vive em comparação se torna um eco. Ele repete o que vê nos outros. Ele molda seu corpo como o do influenciador. A perda de identidade não acontece de um dia para o outro. A cada comparação, você se afasta do seu eixo. A ilusão começa quando você mede sua vida com a régua dos outros. Homens estão perdendo sua identidade todos os dias enquanto tentam vencer corridas que não escolheram. A identidade é construída com renúncia. Você não pode ser tudo, não pode ter tudo. Você tem ideia do que está perdendo? Porque a comparação rouba a clareza, destrói o foco, dissolve o propósito. Quando você age para ser melhor do que o outro, você deixa de agir para ser melhor do que foi ontem. Talvez esse texto te doa. Talvez ele exponha o quanto você se moldou para parecer, o quanto perdeu sua voz para repetir discursos populares. Você quer ser livre? Então comece parando de medir seu valor com a régua alheia. Chega de ser sombra, chega de eco, chega de imitação. Torne-se homem. Não o homem que o mundo quer que você seja. A sua alma não nasceu para ser cópia. Ela nasceu para ser essência. Esse é o chamado. Recupere sua identidade.